Gente, vamos começar então. Vou fechar os áudios, aí eu vou abrindo aqui para quem foi entrando. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer aquela mobilidade do tronco que a gente não faz há bastante tempo. Primeiro, a gente traz os joelhos na direção do peito. Vamos respirar fundo, soltar o ar e trazer um pouquinho mais os joelhos para o peito. Vou repetir isso 3 vezes. Inspiro, solto o ar, aproximo os joelhos do peito. Inspiro fundo, solto o ar. Relaxo bem os pés. Mais uma vez. Inspiro fundo, solto o ar. E a gente vai levar os joelhos para o lado direito, abrindo o braço esquerdo na linha dos ombros. Então, vou fazer essa torção com cuidado, respirando fundo. Tem uma negociação aqui, ó, gente, de ombro que quer ir para o chão, e desse quadril, essa perna de cima que quer voltar, os joelhos se afastam, e a gente vai, ó, negociando aí essa parte de cima do tronco e os joelhos lá que querem ficar juntinhos. Vamos abrir o outro braço, braço direito também, e a gente vai fazer, fechando o tronco, eu vou soltar o ar, e deixa essa mão ir lá longe, para a gente mexer na escápula lá atrás. E volto esse tronco, abro esse tronco, inspirando. Abra as costelas e observe esse espaço aí da cintura. Vamos repetir 10 vezes esse abre e fecha do tronco, essa mobilidade. Uma coisa importante é a gente não abandonar o abdômen, não soltar completamente a nossa musculatura interna, para que a gente tenha aquela cinturinha, aquele tronco que tem um espacinho fora do chão. A gente consiga trabalhar esse tronco. Vamos deixar a cabeça bem pesada, tá, gente? A gente está fazendo mobilidade também aí desse pescoço. Se precisar, bota um travesseiro. Solto bem a cabeça. Vou olhar para um lado, vou olhar para o outro. Quem acabou, pode passar joelhos para o peito e lá para o outro lado. A gente repete mais 10 vezes, inspirando, abrindo bem o tronco. Expirando, eu vou fechando o tronco, levando essa mão lá longe para a gente chegar lá nas costas, lá nas escápulas. Não faz correndo, deixa a mão chegar lá longe, abrindo e fechando, solta o pescoço, respiro. Confere se está com a cabeça soltinho, maxilar soltinho, rosto relaxado, dedos das mãos, organizando esse movimento de ir e voltar.
Quem acabou, volta lá para o centro, deixa os 2 pés no chão. Bom dia para quem eu não dei bom dia, Beta, Seição, Lúcia. Ó, gente, vou fazer um circular do quadril aqui no chão. Ó, vou deixar os braços assim abertos, que nem Cristo Redentor, e a gente vai circular esse quadril. Ó, pressiona um pouquinho os pés no chão e pensa naquele rebolar que a gente faz em pé, a gente vai fazer agora no chão. E aí tem uma coisa legal que o chão, a gente consegue chapar a lombar no chão fazendo, ó, bem essa báscula da bacia. Aí eu quero que vocês observem a relação do quadril com os ombros. A gente vai tentar manter os ombros abertinhos. E reverte. Cuidado para não trancar os joelhos. Quando eu estou mobilizando o quadril, eu tenho que relaxar, soltar os joelhos. Soltar os joelhos. Deixar eles destrancados. Muito bem, gente. Vamos soltar um pouquinho as pernas no chão e começar com as faixas. Ó, a gente vai começar o trabalho com as pernas. Então, eu preciso de uma faixa mais pesada. Tá? As faixas mais leves a gente guarda para os braços. Não precisa ser a mais pesada, mas não precisa ser a mais leve. Então, ó, vou juntar bem os pés, bem os joelhos e ativar o abdômen segurando o xixi, tá? Braços no chão também. A gente vai começar só com um lado. Então, estabilizo um e vou abrir, ó. Estou abrindo o joelho esquerdo, estabilizando o direito. Não vou endireitar o pé, não. O pé vai para a borda externa, abro lá o joelho e volto. Então, meu lado direito não mexe. Ativa lá o centro do corpo. São 10 repetições. Vamos embora. E aí eu quero que vocês pensem em não dar tranco no início do movimento nem no final. Controla. E acabou, pode começar 10 do outro lado. Vamos fazer o movimento até o final, tá? Até juntar coxa com coxa. Quem acabou, descansa. Tá na briga aí com a faixa, né, Ana? Ai, meu Deus. Ó, gente, 10 de cada lado. Quem terminou, tá fácil. Vamos tirar os braços do chão, tá? Se preferir, pode deixar os braços ajudando aqui como apoio.
Então, agora a gente vai fazer com as duas pernas, tá? Sem endireitar o pé, por favor. Deixa o pé como tá, ele só abre para a borda externa. Vou lá, abrir o máximo que eu puder e volto. Aperto as coxas, tudo segurando o xixi. 10 repetições. Observa a bacia, eu não posso deixar minha lombar carimbar o chão. Mantenha a sua coluna neutra. Quem terminou, descansa, pode pegar a faixa aberta. E a gente vai deixar essa faixa aqui, tá? Acima dos joelhos, como estava. Vamos abrir um pouquinho os pés do tamanho do quadril. Então, olha só, gente, vamos começar sem puxar, sem abrir essa faixa dos braços, tá? O movimento vai ser só cima e volta, tá? A gente vai fazer essa mobilidade de ombros aqui. Observa, ó, o seu alongamento dos ombros, dessa articulação aqui da musculatura do tronco. Para mim, se eu jogar as mãos lá no chão, lá atrás, ó, as minhas costelas, meu tronco desorganiza. Então, a gente vai até onde eu consigo segurar minha coluna lá, bonitinha, tá? Vamos ter essa consciência. Então, a gente vai fazer, ó, braços lá em cima, quadril lá em cima, volto primeiro braços, depois volto o quadril. Os pés ainda inteiros no chão, abrindo os dedos. Subo braços, subo quadril, volto braços, volto quadril. 15 repetições, pensando aqui na articulação da coluna e nessa pequena ativação aí de pernas e glúteos para a gente começar a imprimir força no movimento devagar. Vamos pensar no tônus muscular, nas oposições do corpo, nas resistências. Isso faz toda a diferença quando a gente faz um movimento consciente, trabalhando com as resistências, com a respiração. Olha o espacinho entre os pés, tá? Não deixem os pés juntinhos, não. Vamos pensar nessa volta dessa coluna, lá de cima, a primeira vértebra que a gente volta, bem carimbando o chão. Tem um esforçozinho mesmo de carimbar uma vértebra de cada vez no chão, não deixa voltar de qualquer jeito. Usa a respiração, usa o chão para te ajudar a mobilizar essa coluna. Quem acabou 15, relaxa.
Muito bem. Agora a gente vai ativar braços, tá? Vamos deixar os apoios dos pés agora nos calcanhares. Então, ó, os dedos vão lá para cima. Vou apoiar só os calcanhares. A gente vai deixar a faixa lá de mão, ó, aqui na frente do peito. Dobro o cotovelo e vou abrir aqui, ó, na linha do peito, tá? Então, vamos embora. Subo o quadril, abro a faixa, desço o quadril, fecho a faixa, resistindo. Vamos embora. 2, resiste para voltar. 3, a volta é até mais lenta para eu resistir a faixa. 4, desço os ombros. 5, 6, se por acaso doeu os calcanhares, 7, bota o pé inteiro no chão. 8, 9, 10, 11, 12, vou descansar para repetir. Eu tenho que soltar um pouquinho esses cotovelos, tá? Senão a força vai para a articulação. Respiro. 5, 4, 3, 2 e 1. De novo. Armola os braços, vamos embora. Subiu. 1. Subiu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Vou descansar. Muito bem. Muito, muito bem. Pode deixar a faixa aí de mão descansar e a gente vai voltar lá para as pernas, tá? Então, vou manter essa posição dos pés, dedos fora do chão, subo os pés, deixo só os calcanhares e a gente vai, ó, trazer 10 vezes uma perna 90 e volto. Ó, eu estou trabalhando com a faixa, então tem resistência para esse movimento acontecer, tá? Por isso que é legal a gente ter uma faixa mais forte para as pernas. A minha está levinha porque eu vou fazer outras aulas hoje, mas vocês podem caprichar aí na faixa. Vamos lá. Quero 10 vezes de um lado e 10 do outro, sem compensar na bacia. Segura a bacia, segura o abdômen e respira. Isso, esse pezinho de palhaço ajuda. E acabou, vai esticar as pernas um pouquinho. Relaxa, vou esperar todo mundo acabar. Dá uma soltadinha no quadril. A gente vai repetir esse movimento desenvolvendo a perna. Olha lá, mais 10 de cada lado. Mesmo movimento, a gente traz o joelho. Agora eu vou pensar em crescer esse calcanhar lá para o teto, distanciado isquio, volto a 90, volto o calcanhar para o chão. Então, ó, 1, 2, 3. Mas eu queria que vocês pensassem. Quando o calcanhar sobe, eu tento trazer ainda mais a coxa para mim, ó. Voltei.
Traz e continua trazendo, ó, o calcanhar na reta do nariz. Vamos lá, quero 10. E aí, quando um calcanhar vai para o teto, o outro afunda mais ainda no chão, tá? Vamos direcionar isso aí. Um calcanhar para o teto e o outro para o chão. Isso. Calcanhar, gente, eu estou com apoio nos calcanhares. Aquela mesma posição lá dos pés, tá? Isso. E 10 do outro lado, quem acabou. Quem acabou pode tirar essa faixa se tiver aberta, senão vai usar fechada mesmo, tá? E aí já pode começar, vou esperar todo mundo acabar para começar o movimento, mas a gente já pode ficar aqui no alongamento, tá? O outro pé apoiado no chão ou perna esticada, como vocês preferirem. A gente vai pensando nessa distância do calcanhar para o isquio, respirem, relaxem os ombros. Hum. Então vamos lá, ó, vou desenhar pequenos círculos aqui com esse pé, hein, que está na faixa. Pequenininho. Um, para a gente soltar aí. Dois, três, quatro, cinco, reverte. Um, dois, três, quatro e cinco. Olha lá, gente, hoje vamos fazer diferente. O pé agora precisa estar aqui apoiado no chão, o outro, tá? Desci essa perna, subi retinho. Quando o calcanhar chegar lá no teto, a gente vai subir o quadril. Voltei. Desci essa perna lá para o chão, subi. Quando chegar aqui na linha do quadril, sobe quadril. E volto. Vamos embora, quero 10. O pé inteiro no chão, sem dar tranco. Subo devagar. Isso, vamos embora. Esse quadril precisa subir e descer com a perna retinha lá para o teto.
Não deixa a perna descer antes do quadril chegar no chão, por favor, tá? Perfeito, gente. Contem 10 e relaxa. Tudo bem? Outro lado, quem acabou? Vamos ficar um pouquinho aqui, alongando. Relaxem o pescoço, os ombros. Sintam lá o pé do chão bem apoiadinho. Vamos circular. Pequeno. 1, 2, 3, 4, 5. Reverte. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá, desci a perna, subi calcanhar para o teto, empurro o chão, sobe quadril, volto devagar, desço, subo, o pé carimba o chão, sobe o quadril. Vamos embora, são 10. Não pode deixar fechar os ombros, hein? Vamos embora organizar todo esse corpo. Sola do pé bem aberta, sem contrair dedinhos. Abram esse pé. Coluna importante, alongada. Quem acabou, descansa. Meus amores, mobilizamos, alongamos, ativamos de leve a nossa força muscular. Agora a gente vai para os abdominais, tá? Então vamos lá, eu vou voltar com a minha faixa. Aqui para cima dos joelhos. A gente vai deixar a pontinha dos pés no chão, ao contrário do que a gente fez, de deixar os calcanhares. Agora eu vou deixar as pontinhas dos pés no chão. Então vamos lá, ó. A gente vai fazer inspiração. Já vou pensar ó, nessa extensãozinha da coluna, abre bem o peito, solta o ar, vou subir pernas e subir tronco. E desço só a pontinha dos pés do chão, bem leve. Inspiro, solto o ar, são 10. Cuidado para não forçar essa cabeça para frente. A mão não empurra a cabeça, eu cresço, topo da cabeça lá para o teto, inspiro, solto o ar, são 10. Desço, inspiro, subo, expiro. Os cotovelos abrem um pouquinho na descida, fecham um pouquinho na subida.
Subida do tronco, umbigo para dentro. Respirem, quem acabou descansa. A nossa série hoje vai se desenvolvendo. Vão ser 10 de cada, tá? Ó, quem terminou, sobe o quadril um pouquinho, respira fundo lá em cima, deixa alongar a região do abdômen, volta devagar. Observa primeiro a segunda série antes de começar, tá? Então a gente fez aqui, agora a gente vai desenvolver lá para cima, ó. Mesma coisa, desenvolvo perna, não precisa esticar tudo, volto sem despencar. Então, a gente vai sustentar esse tronco um pouquinho mais em cima para a perna alongar e voltar. Vamos embora, são 10. Ao contrário do que a gente fez antes de calcanhar, eu estou trabalhando agora com ponta do pé. Vou tentar fazer a ponta do pé. Quando a gente faz ponta, a gente alonga a parte anterior, calcanhar, parte posterior. Isso, cio, bonito. Umbigo para dentro quando eu subo. Isso, ótimo, Ana. Respirem. Quem acabou, descansa, vai subir de novo o quadril. Respiro lá em cima. E a terceira, a gente vai descer essa faixa um pouquinho lá para os pés, para os tornozelos, na verdade, tá? Então, a sequência se desenvolve, ó. A gente subiu 2, agora lá em cima eu vou abrir essa faixa e desço. O tronco espera lá em cima. Inspiro, solto o ar, subi, desenvolvi, abri, fechei a faixa e volto. Segura o tronco lá em cima, pensa no topo da cabeça lá para o teto. São 10. Pode fazer tudo ligadinho. Deixa ligado. Ó, se pudesse essa pontinha do pé no chão, como a gente começou, essa volta leve, só a pontinha do pé, calcanhar alto, umbigo para dentro. Quem terminou, descansa. Sobe quadril para alongar. Vamos à última. Abdômen já está falando oi? Já deu bom dia para gente? Ó, vamos botar a faixa agora nos pés, tá? Passando pelas solas dos pés. Então, agora o abdominal vai ser aqui, ó. A gente vai trocar. Um joelho vem para mim, a outra perna estica longe. Vamos fazer um pouquinho assim, ó. Traz bem esse joelho.
estica, estica. Isso. E aí a gente vai tentar fazer com o tronco indo na direção desse joelho, ó, que vem para mim. E outro lado, e outro lado. Respirem. E eu quero 10 vezes, e a gente repete 10 vezes, então são 20 ao todo. Quem quiser tentar ir direto, sem parar, pode ir. Vamos embora. Pode sim fazer essa perninha mais curta, sem esticar totalmente, não tem problema, tá? Ai, gente, que delícia! Quem terminou, relaxa um pouquinho, solta as pernas no chão, dá uma boa espreguiçada no corpo. E a gente vai virar de lado, podem acabar com calma, vou esperar todo mundo. Então vamos lá, gente, ó, virei de lado com a faixa lá nos pés. Ativei meu abdômen, meu corpo bem retinho. Cuidado para não desequilibrar e cair bumbum para trás, nem para frente. Vou deixar essa mão me ajudando aqui, ó, se eu precisar. Se eu não precisar, quem quiser usar aqui, vou tirar esse braço do chão. A gente vai subir e descer essa perna aqui na lateral, tá? Eu quero o pezinho de palhaço, calcanhar para fora. 12 vezes. Fechei o zíper da calça, seguro o xixi. Contraçãozinha lá do bumbum, hein? Isso. Quem acabou pode virar. Outro lado. Pé de palhaço, contraçãozinha do bumbum. Organiza essa coluna sem jogar bumbum para trás, devagar, gente, devagar. Estica o joelho. Se dobrar o joelho, não adianta. Perna super esticada. Isso, Lúcia. Muito bom. Quem acabou pode virar de barriga para baixo, tá? A gente vai manter essa contração do bumbum. Virei de barriga para baixo, solta aí um pouquinho o quadril. Então, hoje a gente vai fazer joelho dobrado e joelho esticado, tá? Vou começar com o joelho dobrado. Quem puder fazer esse pé de palhaço aqui, ó, para os dedos colarem no chão, ótimo. Tem gente que não consegue virar os dedinhos assim, então vai fazer do jeito que for possível, tá? Um pé cola no chão, por isso que os dedos no chão fica mais fácil para a gente pressionar os dedos no chão, e o outro pé vem para o bumbum, o calcanhar vem para o bumbum. Eu estou fazendo uma contração na parte posterior da coxa. Então, não deixa o bumbum, o quadril descolar do chão.
Vamos embora, 12 de cada lado, gente. 12 vezes, devagar, gerando força muscular. Respire. Segura o xixi. Tem bastante força de panturrilha também. Quem acabou, descansa e olha para mim que eu vou seguir aqui, para vocês irem vendo. Agora a gente vai esticar bem os pés e as pernas, contrai lá o bumbum. Eu vou subir um pouquinho, ó, as pernas, vou descolar do chão, vou abrir e fechar e volto, sem relaxar, só volta. Sobe, abre, fecha, desce. Sobe, abre, fecha, desce. Agora, esse abrir não pode ser um tranco, tá? Não pode ser vou abrir de qualquer jeito. É um abrir devagar, pela força interna. Devagar, o tronco tem que estar no chão, sem extensão de coluna. O joelho quer dobrar, perna frouxa, é isso mesmo. Vamos tentando manter essas pernas esticadinhas. Pensa que a força vem lá do bumbum. E quem terminou 10, senta lá nos calcanhares, respiro, Ana, dá uma espreguiçada aí da melhor forma possível. Vamos mobilizar um pouquinho essa coluna antes da gente subir. A gente vai fazer só esse aqui, Anne, depois a gente vai ficar de pé. Cuidado para levantar, tá, gente? Por favor. E não, peraí. Pronto. Vou deixar a faixa aqui nos pés, tá?
Passando pelas solas dos pés. Deixa eu botar aqui para ver vocês melhor. Então, ó, eu vou abrir essa faixa um pouquinho e vou manter essa resistência aqui. Quando entra a chamada, o vídeo fica mudo. Ó, abre um pouquinho. Estão sentindo a resistência? E a gente vai manter aqui, tá? Experimenta subir e descer, mantendo essa resistência aqui, certo? Então, vamos embora. Da linha do peito, lá para cima, abre, volto. Linha do peito, vou sustentar aqui. Subir. 1, abre 2, volto 3, desço 4. Subo 1, abro 2, fecho, desço 4. Vamos embora. 1, 2, 3. Eu quero essa sustentação lá em cima. 1, 2, 3. Força de perna, força nos pés, tornozelos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou manter aquela contraçãozinha lá do bumbum do chão. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Relaxem os ombros, soltem os cotovelos. Fechem o zíper da calça. Mais 3. Mais 2. E 1. Muito bem. Descanso. Ótimo. Respirem. Vou descansar esses braços um pouquinho e a gente vai fazer esse pé aqui, aproveitar essa faixa lá nos pés. Então, vamos embora, ó. Vou dobrar os joelhos um pouquinho, manter essa faixa lá no pé. A gente vai, ó, abrir e fechar. Abrir e fechar, mas eu quero carimbar o pé no chão. Carimba, volta para a base. Os joelhos estão dobrados. Carimba, volta para a base. Abre, menor, maior, menor. Ontem 10, quem terminou depois são 10. Quem terminou 10, outro lado. Abre os dedos. Tem dedos trabalhando também. Vamos embora. Solta joelho. Gente, não é cima e baixo, não. Não é para baixar e subir, não. É lado. Trabalho grande de tornozelo, de pé, de estrutura de pé. Vai sentir o glúteo também. Relaxa quem terminou 10 e 10. Vai subir essa faixa lá para os joelhos. E a gente vai fazer quase que a mesma coisa com essa faixa aí nos joelhos, tá? Vou dobrar um pouquinho os joelhos e bumbum para trás naquela posição mágica de agachamento, tá? Olha o abdômen. Então, abro, volto. Não posso sair dessa cadeirinha, gente. É uma perna só, tá? Vai, carimba o pé, volta. Estou no agachamento. Rápido. Eu quero ver joelhos bonitinhos, alinhados com os pés. Por favor. Vamos embora. São 10 de cada lado. Respirem. Não quero ver tronco subindo. Fica lá. Isso.
Respira. Força. Não pode abrir os pés. Paralelos. Bora. Quem acabou, sobe um pouquinho, respira, descansa. Volta para a cadeirinha. Cuidado para não abrir demais e a perna de base esticar. Não é para esticar, é tudo dobradinho, ó. O bloquinho. Abri a página do livro, fechei. Ó, quem terminou, sobe, circula o quadril, descansa, respira. E vamos lá com as duas direto, 30 segundos cadeirinha. Presta atenção, fecha o zíper da calça, não é para olhar para baixo. Eu vou botar uma carga aqui que eu não quero, ó. É lá a posição do gorila, estou olhando lá para frente, tá? Sentei, jogo o bumbum lá para trás e dedos no chão. A gente vai fazer, ó, direto. Cansou? Sobe, descansa e volta. Vambora, 30 segundos. Foi. Quero pés inteiros no chão. Respiração. Abdômen. Bora. Sem abrir os pés. Se tiver pesado, sobe um pouquinho para vertical, tá? Mesmo quem está fazendo mais rápido, tem que sentir os dedos. Só mais 15 segundos, vamos embora. Respirem. Está acabando. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos descansar. Solta o quadril. Solta os braços também, quem quiser. Muito bem. Presta atenção em mim na segunda série que a gente vai fazer. Enquanto vocês descansam, não precisa começar comigo, tá? Então, a gente vai fazer agora dupla passada com subida. Dupla passada, 1, 2, mas a gente vai ter descanso em cima e volta. Dupla passada, sobe e desce, tá? 5 segundinhos para a gente começar. Respirem 4, respirem 3. Quanto mais a gente desce, mais a gente trabalha coxa. Não é para juntar joelho e quadril, ó. Distanciar. Senta lá atrás e dedos no chão. Vamos embora. Desce, anda. 1, 2, sobe, desce. 1, 2, sobe, desce. 1, 2, sobe, desce. 1, 2, sobe, desce. 30 segundos, vamos embora. Não joga a bacia para frente. Cresce bonito na vertical. Isso. Respirem. Alguém te puxa pelo topo da cabeça, a gente sobe enorme, 2 metros. Cresce. Respira, dá espaço interno.
Só mais um pouquinho, vamos lá. Tá acabando. Cinco, quatro, três, dois, última vez. E vamos terminar. Muito bem, gente. Descansem. Ah, ótimo. Vou fazer um bracinho aqui, 2 minutos de braço, tá? Eu acho que para esse que eu vou fazer, a faixa fechada é mais legal. Então, ó, pode ser aberta também, não tem problema. Então, a gente vai fazer assim. Vou agarrar aqui o ombro com a faixa. Ó, encaixei a mão, encaixei o cotovelo e a gente vai, ó, descer lá para o quadril. Eu não posso desencaixar esse cotovelo, tá? Eu agarro mesmo, agarro a faixa. Cuidado que não é para o lado e o cotovelo tem que estar juntinho do corpo. Eu quero 20 de cada lado. Pode fazer 10, dar uma respirada, mais 10. Se a faixa for muito pesada, quem tiver com a faixa muito pesada, quiser alternar 10 de cada lado e depois troca. Isso. Organiza o corpo, hein, gente? Não deixa tudo desalinhado, não. Quem acabou, dá uma circuladinha aí. E a gente vai fazer o último, tá? Ai, ai, ai. Vou passar o último aqui, tá bem? Vou fechar as mãozinhas assim e vou trazer os cotovelos dobrados, as mãos retinhas a 90, tá? O que que a gente vai fazer? Nesta posição, a gente vai abrir os cotovelos, ó. Abro as mãos também, vou subir um pouquinho. Cuidado para não subir muito os ombros e volto. Ó, então é uma asa que abre e volta. Abro e volto, tá? Eu prefiro essa mão fechada que me organiza mais nessa força. Os dedos esticados, a gente perde um pouquinho essa força concentrada e aí joga mais para articulação. Tem que soltar bem o pescoço, não deixar chegar lá no trapézio. Tem que descolar, abrir esse sovaco, gente. Tem que abrir o sovaco. Vamos 10. Quem terminou 10, relaxa e vamos embora soltar os ombros. Bem molinho, bem gostoso, respirando. Quem quiser fazer sem joelhos, não tem problema. Pensa lá nos ombros.